Então vamos aí ao método de Sócrates, que segundo ele é o método em que as pessoas devem aí atingir, como que as pessoas devem atingir o seu próprio conhecimento, mas não pautado na opinião, né? Em rumo aí à verdade, do conhecimento. Ele ensina etapas desse método. Ele tem 2 pontos importantes aí. O caminho aí, a ironia e a maiêutica, mas existem etapas dentre esses 2 métodos para você então chegar ali ao conhecimento. Essa etapa ou esse método diz respeito então a esse indivíduo que quer aprender, que quer chegar ao conhecimento. Primeira etapa, antes de falar aí da maiêutica e da ironia, na verdade de chegar aí a esses pontos, ele fala que é o método da exortação. É quando você convida um aluno ou convida alguém para exortar, discutirem aí um determinado tema, e se você aceita essa questão, se você vai para aceita essa exortação e vai para discutir, você tem que estar aberto então a ouvir aí indagações, ouvir aí contra-argumentação daquilo que você está apresentando. E aí então a gente vai para uma segunda etapa do caminho aí para o conhecimento. Ao exortar, você tem que estar aberto para ser indagado. E aí, quando você aceita esse convite, agora você então tem que estar aberto a ouvir indagações sobre o que você está apresentando, questionamentos sobre o que você está apresentando. Então, buscar aí um senso comum, aí você pode buscar no senso comum, na opinião, esse ponto. Por exemplo, então, você expõe a sua opinião. Você vai ter que estar aberto a ouvir outras opiniões. Aqui nesse momento, Sócrates, não que ele discorde da opinião, pelo contrário, ele diz o seguinte: você pode até ter uma opinião sobre algo, mas tem que estar aberta a ouvir outras opiniões e repensar a sua. Repensar aí a sua ao ponto de buscar aprofundá-la e buscar aí entender de forma diferente daquilo que você estava pensando até então. Então, além de você ouvir, exortar, ouvir e indagar, você então, após concluir todo esse caminho, essa etapa, então você chega ali à etapa da ironia. Essa etapa, então, está associada a você destruir todas as opiniões, tudo aquilo que você ouviu, que você até então está escutando, você reconhecer que você não entende nada sobre o assunto e que você, o que achava que sabia, realmente não sabe. É aquela ideia de que quando você está ouvindo o outro falar e ele está apresentando ali seu ponto de vista, seu argumento, você fica ali naquele pensar, isso, aquela coisa do questionamento mesmo, do olhar irônico, ao ponto de incitar no outro aí realmente mais ideias, exposição de mais ideias e contra-argumentação, apresentação, contra-argumentação. Então, a ironia socrática tinha esse caráter. Na verdade, essa etapa é a etapa que para ele é a etapa purificadora de todas as outras, né? De todas as outras etapas, na medida em que você leva o discípulo então a confessar a própria contradição e ignorância, a reconhecer de verdade, destruir tudo que você ouviu ou destruir até a sua própria opinião, e mostrar que a verdade é desconhecida total. Você não entende nada daquele assunto e que você acha que sabe. É basicamente isso. Então, onde antes você julgava possuir certeza
clarividência, pergunta e resposta, você percebe que você não sabe, é um falso saber. Então, os discípulos tinham que se libertar desse orgulho, de toda essa pretensão de que sabiam de alguma coisa, ou que sabiam tudo, ou seja, aquela pessoa que vai para um discurso achando que sabe tudo, leva na cabeça, segundo Sócrates, vai levar na cabeça, vai tomar aí uma surrazinha de ironia, porque ninguém nunca sabe, domina tudo. Então, podia ensinar, então, o caminho da reconstrução das próprias ideias. É isso que Sócrates, é esse o caminho, quando você chega à etapa da ironia, basicamente isso, é destruir para construir. Aquilo que você achava, ou pensava achar, entender, para construir aí uma opinião pautada mesmo em conhecimento. Então, você passa por esse processo da destruição para a construção. Então, Sócrates acreditava, por exemplo, em um só Deus, numa época que era politeísta, e esse ponto aqui é até interessante, porque aí está muito ligado também a uma das causas que levará Sócrates à morte. São três, ele vai ser culpado de 3 crimes, segundo ali a Grécia, Atenas, a democracia ateniense. Vou falar isso no nosso último vídeo lá do nosso material, que justamente uma das coisas está ligada a essa questão do politeísmo, dos deuses. Não vou entrar em detalhes aqui não, a gente vai ver isso depois. Então, por vários motivos, ele foi perseguido e por aí vai, certo? Então, para Sócrates, o homem deveria conhecer a si mesmo, chegar à virtude através do conhecimento de si mesmo, e a sabedoria nos dá, então, a virtude. Aí a principal diferença, então, finalizando, entre Sócrates e os sofistas, está a justificativa da crítica dele, está justamente, segundo ele, os sofistas faziam um jogo de palavras por meio da retórica e da oratória, pondo até interesses particulares acima de interesses públicos. Ainda que fosse, então, confundido aí com o sofista, Sócrates se diferenciava naquilo que eu já falei, principalmente na questão da cobrança, dos ensinamentos cobrados que os sofistas faziam, e esse jogo de palavras que não se comprometia em nenhum momento com a verdade, que impedia você chegar aí à verdade. Qual é a verdade? Professor, que verdade é essa? A verdade do conhecimento. O conhecimento. É essa verdade que Sócrates defende muito, e a busca pelo conhecimento. Então, ele critica toda essa atividade sofista, toda essa incoerência da atividade sofista, capaz de defender argumentos conflitantes no mesmo diálogo, tudo sendo sempre com o mesmo objetivo. Não importava para os sofistas, lembrando se era verdade ou mentira. O que importa é a disputa verbal, é a vitória no final dessa disputa verbal. Então, para ele, a atividade sofista, apesar de afirmar que buscava o bem para a democracia, acabava desagradando-a, acabava gerando uma situação até tensa ali na democracia, porque os jovens iam para as ágoras argumentar e falavam que bem entendesse, aumentavam e em alguns pontos até podiam inventar sobre, e isso era perigoso e foi muito perigoso. Então, essa percepção do pensamento sofista se constituiu, né, o pensamento e o esforço socrático. A partir dessa ideia, então, que entra Sócrates tentando fazer aí, rebater essa ideia, fazer aí a aletheia, a verdade como uma essência, superar o que ele chamou de doxa, aquela opinião individual, particular, pautada em aparência, superficial, permitindo então o homem atingir a verdade, é o que ele fará duras críticas. Então, Sócrates fez uso do mecanismo linguístico dos sofistas, a retórica, mas com o objetivo
claro, aqui, ó, fez uso do mecanismo dos sofistas, mas com o objetivo claro de expô-los como falsários, falsos filósofos, e se apoderavam do conhecimento, apresentando aí com fins demagogos, com fim só de convencimento. Então, o método socrático vai se diferenciar por mostrar que a dialética não se confunde com a retórica sofista, ou seja, a lógica é apresentar aí perguntas, obter respostas, está aberto a mudar aí as suas ideias, as suas opiniões. A dialética tem por esse objetivo. A antidialética se contenta com a verdade, que para o período anterior bastava. E vocês vão ver que depois a filosofia cristã, posterior a Sócrates, também vai estar muito ligada aí à lógica da antidialética. Não é necessário debater mais nada. A verdade está apresentada, ponto. Ela é absoluta. Então, existe essa diferença muito grande entre a dialética e a antidialética. Sócrates era dialético, acreditava então nessa ideia da busca constante da contra-argumentação o tempo todo. Então, pois essa ideia envolvia o exercício mental realizado por meio do diálogo, fazendo então aí presente as ideias de concordância, negação, análise, síntese, né, sobre o assunto escolhido. A ideia, o pensamento de Sócrates. Então, o sofista é um professor ambulante. Sócrates estava ligado ali, né, à cidade. Sofistas cobravam para ensinar. Sócrates vivia uma vida que confundia-se a vida filosófica. Vivia para filosofar. Vivia aí, era um filósofo desprendido. E filosofia não era uma profissão para ele, mas sim um exercício livre do seu pensamento. Sofistas sabem tudo. Sei tudo, não preciso aprender mais nada. E transmite todo esse saber, né, sem crítica nenhuma. Platão vai falar que os sofistas vendiam o conhecimento como se fosse uma mercadoria. Exibe o produto e a vende. Sócrates dizia não saber nada, colocando-se aí no nível de um intelector, dirigindo aí a aventura dialética, a busca pela verdade, né? Está no interior de cada um. Sofistas fazem a retórica, o discurso aí muitas das vezes vazio do conteúdo. Apresentam ali, mas sem nem saber se está apresentando algo que é verdadeiro e concreto. Sócrates tem preocupação com a dialética, com os bons argumentos. A retórica, o ouvinte, quem está ouvindo, recebe aquela enxurrada de palavras e informações, é persuadido e até em alguns momentos é persuadido a transmitir aquilo que está ouvindo, mas sem nem conhecer. Sabe aquela coisa do telefone sem fio? Você fala, escuta, passa, mas nem procura, que acontece muito, né? Aí a criança vai falando a palavra, aí o outro ouve, aí, mas não procura. Que palavra é essa? Pela lógica, Sócrates era isso que tinha que fazer. Mas o que é isso? O que isso significa? O que isso quer dizer? Não, vai passando, né? Os sofistas vai passando a palavra, a pessoa que ouve vai transmitindo sem nem entender ou conhecer sobre aquele assunto. Ele está passando o fio, passando o telefone. Então, a dialética já de Sócrates exige a operação pergunta e resposta, né? A pesquisa, o passo a passo. Então, não é possível você caminhar para Sócrates sem deixar esclarecido, claro, aquilo que ficou anteriormente. Então, é impossível você dar continuidade a determinado assunto ou ideia sem que você compreenda totalmente esse assunto para você dar continuidade. Ou seja, não adianta aprender um assunto e ficar na dúvida. Tem que entender realmente, esmiuçar, destrinchar aquilo realmente para você seguir adiante. Então, sofista refuta por refutar. Se alguém falar alguma coisa, ele vai lá e refuta sem conhecimento nenhum de causa, só para ganhar a disputa verbal. Sócrates refuta para purificar, rebate como uma purificação,
para ir contra a ignorância, para ir em busca do saber e do conhecimento. Então essa é a figura que a gente está conhecendo, está estudando. Esse é o Sócrates e não há nada mais interessante do que entender, né, esse personagem da história, da filosofia. A gente que finaliza, só vou finalizar então marcando esses pontos que eu já falei, certo? Marquem aí. Vou só marcar os pontos mesmo que já foram ditos. Acho que eu vou marcar com cor diferente para ver se vocês... Vamos ver se a gente consegue marcar com cor diferente. Acho que vai ficar mais interessante, porque aí a gente marca só os pontos mesmo ligados. Então, agora aqui em azul. Vamos marcar primeiro Sócrates, aí depois eu volto em vermelho. Diz nada saber. Vamos lá. Vamos ao ponto aí. Faz dialética. Cadê? Na dialética, tá aqui. Aquilo que é dito sobre o Sócrates. E tá aqui. Então, tudo que em azul está em azul é a ideia de Sócrates, e aí a gente finaliza marcando as ideias dos sofistas em vermelho. Vamos logo botar aqui o vermelho aqui para ficar. Então, os sofistas sabem tudo. Sabe tudo. Deixa eu desmarcar aqui, que aqui não... Aqui já não... A gente, quando for falar de Platão, vocês vão entender melhor essa crítica de Platão aí. Cadê? Sofista faz retórica. Vazia. Mais o que aí? Na retórica. O que é o entendimento da retórica? A principal ideia aí dos sofistas. E tá aí. Refuta por refutar. Os sofistas. Vamos desmarcar certas coisas que estão repetitivas para não ficar, né? Vamos aqui. Não precisa aí grifar a palavra não, porque a gente já destacou lá em cima. Tá certo, turma? Então marquem esse materialzinho, vou enviar para vocês. E aí a gente tem um próximo vídeo que finaliza ali. E aí sim a gente fala sobre a morte do Sócrates. Um beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo.